caminho. Ok. Muito bom. Hoje eu gostaria de falar para vocês da origem do catolicismo, tá? Nós falamos bastante sobre os batistas, de como surgiu, né, esse apelido, Anabatista, que veio através do rebatismo daqueles membros que vinham das igrejas irregulares e que precisavam mesmo ser rebatizados. E aí, durante um período de 1.200 anos, os nomes foram mudando através dos séculos, né? Primeiro eles foram chamados de montanistas, depois foram chamados de novacianos, donatistas, depois paulicianos, albingenses, valdenses, até que no século XVI, quando teve a reforma, né, em 1500 e pouco, aí surgiu, né, os anabatistas como sobrenome. Mas era um sobrenome que já estava aí há 1.200 anos. Então, com o tempo, né, no século XVII, já não tem mais esse apelido Anabatista, ele caiu totalmente e ficou somente o apelido Batista, né? E vimos também depois, né, como as igrejas batistas, elas, apesar de serem pobres, de serem assim mais fracas do que aquelas igrejas estatais, como a romana, a, a luterana, a presbiteriana, a reformada, né? Todas essas igrejas, eles tinham respaldo dos reis, tinham dinheiro oficial, né, do país para poder abrir novos trabalhos, missões, mas nenhuma delas fizeram isso. Quem fez isso aí foi os batistas, né? Depois as outras igrejas começaram a fazer também. Mas cabe aos batistas o troféu de serem os primeiros missionários da era moderna. E o nosso primeiro missionário foi William Carey, né? E depois, meus irmãos, muitos outros trabalhos começaram a ser abertos, né? A gente viu como, ainda no século XVI, XVII, né? Como teve aquela migração de igrejas batistas da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales, principalmente. As igrejas, elas migravam com todos os seus membros para Nova América não, né? Para a América, tá? Que seria a Nova Inglaterra. E assim foram nascendo muitas igrejas batistas nos Estados Unidos, e tem até hoje, né? Pela graça de Deus, lá nós temos muitas e muitas igrejas batistas, né? Milhares e milhares de igrejas batistas. Então, irmãos, esse foi a obra batista. Aqui no Brasil, acho que a gente falou sobre isso, né? Nosso trabalho aqui começou em 1880, como trabalho missionário, né? A primeira igreja batista nasceu um pouco antes, em 1871, quando aqueles americanos, na Guerra da Sucessão dos Estados Unidos, os perdedores, algumas famílias batistas vieram dos Estados Unidos e o nosso rei, né, Dom Pedro, permitiu que eles se estabelecessem ali em Santa Bárbara. E ficaram ali, organizaram uma igreja batista em 1871, organizaram uma segunda igreja batista, a Igreja Batista da Estação, em 1870, 80, perdão, né? E em 1882, William Bagby e o Zacarias Taylor, eles saem lá da cidade eles tinham vindo dos Estados Unidos, mas eles saem de Santa Bárbara, né? E eles vão para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, eles vão para a Bahia, para Salvador, e eles abrem ali a primeira igreja batista como fruto de trabalho missionário no Brasil, tá?
em 15 de outubro de 1882. 2 anos depois, eles abrem a igreja aqui no Rio de Janeiro, e assim eles vão abrindo, né? Uma das últimas capitais que foram abertas foi de São Paulo, né? Em 1900. Então, veja só, irmãos, que a nossa história já está fácil de contar, né? A gente já sabe. Hoje eu queria falar sobre a origem do catolicismo. E é importante fazer diferença do catolicismo, que a gente chama assim, original, do catolicismo como nós temos hoje, né? Catolicismo dividido em dois grandes grupos, o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo, tá? O catolicismo original, né, às vezes a gente pensa assim, que como a gente mora no Brasil, a gente só conhece um tipo de catolicismo, que é o catolicismo romano. Mas se você não morasse no Brasil, vamos dizer que você morasse, por exemplo, lá na Rússia, né, ou na Ucrânia, ou na Tchecoslováquia, né, ou na Romênia, né, ou se você morasse lá na Grécia, morasse né, na Armênia, entre outros países, muito outros países do leste europeu e alguns na Ásia, eles só têm um tipo de catolicismo, que é o catolicismo ortodoxo, né? Então você vai notar assim que o que nós conhecemos aqui é diferente daquilo que essas nações elas conhecem como catolicismo. Por isso que tem o catolicismo original, né? Catolicismo original, aquela raiz que saiu os dois ramos maiores, que é o romano, que é o ortodoxo também, né? O termo Igreja Católica significa Igreja Universal. Então, o que quer dizer a palavra católico, né? São duas palavras gregas que formam o nome católico. A primeira palavra é kata, né? Quando você lê no Evangelho de João, em grego fala assim, kata Ioannis, né? Que é segundo João. Então, a palavra kata, ela significa segundo, tá? Kata, segundo, né? Holos quer dizer todos. É por isso que tem holocausto, né? Causto quer dizer queimado. Holo quer dizer todo, né? Então, a palavra católico vem dessas duas palavras que significa todo, segundo todos, né? Então, até né, é interessante isso, né? Porque daí surgiu o sentido de que católico significa universal, né? Não é à toa que tem essas igrejas pentecostais como universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, né? Porque todo mundo quer ser católico, na verdade. Todo mundo quer abraçar essa universalidade toda aí, né? Só, meus irmãos, que a primeira vez que esse termo foi usado foi em 170 pelo bispo de Cartago, né? E ele que usou a primeira vez esse termo católico, mas usou de uma forma esporádica e não foi aceito, né? Tem aqui o Haddock Lobo, que é um historiador, ele fala o seguinte: quando o cristianismo se tornou religião oficial, muita gente a ela se aderiu, embora conservasse os seus hábitos e mesmo a sua mentalidade pagã. Ou seja, eles, meus irmãos, eles assim, eles já nasceram esquisito, né? Porque nasceram como fruto do desejo de um imperador como uma denominação, e aí conservando todos esses costumes pagãos desse aí, né? Que nós já vimos. Quando a gente fala de catolicismo original, é porque algumas igrejas realmente elas nasceram de forma correta, né? Por exemplo, a Igreja de Jerusalém.
ela fez parte, até hoje faz parte, do patriarcado da Igreja Católica, não da Romana, mas faz parte do patriarcado da Igreja Católica Ortodoxa Grega, tá? Uma outra igreja, né? A Igreja de Antioquia, que também está na Bíblia. Pelo menos essas duas, três aqui estão na Bíblia. Por exemplo, Jerusalém e Antioquia estão na Bíblia. E essas igrejas, meus irmãos, nós sabemos como elas nasceram. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja. A igreja de Antioquia foi, meus irmãos, uma das primeiras igrejas também, e a primeira igreja missionária do Novo Testamento. A igreja de Roma, que também fazia parte desse núcleo original, né? A igreja de Constantinopla não fazia parte, a igreja de Alexandria, nós também não temos notícia, né, que não está na Bíblia nem Constantinopla e nem Alexandria, mas, meus irmãos, a Constantinopla fica na Grécia, Alexandria fica no Egito, e provavelmente, mesmo no tempo do Novo Testamento, essas igrejas já existiam. Mas vejam só, né? Como a igreja romana. Você abre a Bíblia no livro de Romanos e você vê Paulo entregando a carta aos romanos, aqueles irmãos de Roma no tempo de Paulo. Então você tem uma igreja completamente diferente da igreja que é hoje, meus irmãos, a igreja romana. Uma igreja cheia de ídolos, uma igreja cheia de mentira, uma igreja que escraviza, uma igreja que manda matar, uma igreja destruidora. Então, é uma igreja que não pode mais ser chamada de igreja. O mesmo se dá com a Antioquia e esses outros patriarcados, como de Jerusalém, Alexandria, Constantinopla. Mas esse foi o grupo original, né? Pela, pelo qual se formou esse nome catolicismo. Então, o nome catolicismo não se formou por causa da Igreja de Roma, se formou porque essas igrejas, né, elas foram se agrupando, né, e formou assim o que eles chamam de Igreja Universal, né? É por isso que é muito perigoso essa ideia de uma igreja invisível, né? As pessoas não vê perigo, mas é muito perigoso. A igreja, ela não é, meus irmãos, uma igreja invisível. Ela o é invisível no sentido prospectivo, mas nunca nesse sentido nosso que nós usamos. A igreja sempre vai ser local e vai ser visível. Então, veja aí, esse perigo que começou lá atrás, né? Então, como é que a gente pode imaginar uma igreja que só um homem do mundo inteiro, né, tem que se sujeitar a esse homem, no caso, o Papa? Como é que a gente pode conceber isso na nossa mente? Como é que eles chegaram, né, nessa posição? Bem, eles chegaram nessa posição, meus irmãos, porque em 313, o Constantino, que era um imperador romano na época, e ele realmente ele era um vencedor de batalhas, o lado do exército dele era muito forte, e ele saía guerreando contra outras nações e vencia, até que ele entrou numa guerra interna contra romanos também, né? Foi uma briga de romanos com romanos, ou seja, Império Romano contra Império Romano. E ele saiu vencedor, o Constantino. Por isso que tem a patriarcado de Constantinopla, né? Por causa de Constantino. E realmente esse imperador, ele teve uma visão lá, né, antes dele agrupar as igrejas, mas tinha uma frase que ficou gravada na cabeça dele, é que ele viu uma cruz e foi dito para ele, olha, com esse sinal você vai vencer. E aí ele mandou colocar nas bandeirolas do seu exército uma cruz. Ele foi para a guerra e ele venceu essa guerra. Acabou derrotando, né, o outro lado. E ele ficou como o único imperador no Império Romano, e isso deu para ele uma força e um poder muito grande. Como ele já era simpatizante do cristianismo, ele não era um perseguidor do cristianismo,
ele fez uma proposta para as igrejas cristãs. Ele disse: olha, vocês me dão o poder espiritual e eu vou dar para vocês poder temporal. Vocês, ficando debaixo das minhas asas, o império não vai mais perseguir vocês. Só que tinha um problema, irmãos. As igrejas, como eu disse, elas eram todas, é, eram igrejas locais. Não tinha um chefe, não tinha nada, né? E aí, então, já existia uma certa hierarquia em algumas igrejas. Isso foi um prato cheio, meus irmãos, para que nascesse a ideia, então, de um patriarcado, né, de um papado. Surgiu quatro grandes patriarcados, como eu disse. Patriarcado de Jerusalém, de Roma, de Constantinopla, Antioquia, Alexandria. E essas igrejas, realmente, elas se venderam para o Estado. E elas abraçaram o imperador abraçou essas igrejas, né? E aí houve essa unidade. E começou, meus irmãos, esse corpo realmente a se tornar universal, sabe? Chamar católico mesmo. Ainda que a palavra católico, ela só começou a ter uma pujança, só começou a ter um sentido real dentro dessas igrejas com o Papa Leão, isso lá para os anos de 500, 600, né? Então demorou muito para que uma pessoa ela fosse chamada Papa, demorou muito, né, para a Igreja de Roma ser o que ela é hoje, não aconteceu da noite para o dia, nem do dia para a noite, né? Não aconteceu. E, meus irmãos, houve sempre, desde o começo, essa divisão, né? Porque o Império Romano, ele era dividido em dois. O Império Romano do lado ocidental, a capital era em Roma, e o Império Romano, que a capital era em Constantinopla. Esse de Roma caiu muito cedo, caiu em 300 e pouco, né? Mas o de Constantinopla durou até 1400, e pouco ainda, né? Então durou muitos e muitos séculos o Império Romano do lado oriental. O que favoreceu muito também a igreja, meus irmãos, de Constantinopla na época, né? Então você veja bem, está nascendo aqui uma igreja universal, né? Essa Igreja Universal, ela tinha cinco pilares muito fortes. De repente, três deles se enfraquecem, que é a de Alexandria, Antioquia, né, Jerusalém. E por que Jerusalém? Porque Jerusalém já é destruída logo no começo, né? E só fica dois grandes ramos, que é esses dois grandes ramos, Roma e Constantinopla, e esses dois grandes ramos, eles vão brigar entre eles para ver quem que vai prevalecer. Então, ó, desde o começo, a história do catolicismo é uma história de briga, é uma história de confusão, é uma história assim de perseguição, de matar mesmo, né? Então, meus irmãos, acabou que surgiu, né? Surgiu essa força chamada Igreja Romana e Igreja Ortodoxa. Desde o começo, não esqueça disso. Desde que eles casaram com Constantino em 313, esses dois ramos, eles foram muito fortes. Metade dessas igrejas, elas se uniram com a igreja de Roma, a outra metade se uniu com a igreja de Constantinopla. Então ficou a igreja ortodoxa grega. Veja só. Mas até então, irmãos, até então é assim, eles faziam seus concílios todos juntos, eles andavam juntos, né? Tinham muita coisa em comum, não era tanta diferença, era pouca diferença. A Igreja Católica tinha menos aberração, a romana, do que tem hoje, né? As igrejas orientais, né, ortodoxas, elas, né, tinham um certo padrão, e isso permaneceu no começo. Só que com o passar dos anos, lembra daquela lista que a gente fez aquela vez? Então, a Igreja Católica começou a aceitar um monte de coisa errada: idolatria, mariolatria, purgatório,
né? E muitas outras coisas. Cada década surgia uma coisa nova, e eles implantavam aquilo na igreja. Então, perdeu, né? Não era uma igreja cristã mais. Não pode falar que uma igreja completamente idólatra é uma igreja cristã. Não é uma igreja cristã, né? Para ser uma igreja cristã, é aquela igreja da Bíblia. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo. Então, que corpo é esse, né? Por quê? Que corpo é que tem essa fé tão diferente da palavra de Deus, tão diferente da Bíblia, né? Mas o certo, então, é que quando Constantino chamou eles para casamento, eles aceitaram e eles criaram uma força muito grande. De fato, irmãos, de fato, quando uma igreja ela se torna a igreja oficial do país, ela é uma igreja forte, porque ela é patrocinada pelo Estado. E porque o Estado tem o exército do lado para que quem não obedece às leis sejam punidos. E não pensa você que não era punido, não, né? Por isso que a gente vê os anabatistas lá do século quarto, quinto, sexto, sétimo, até chegar no 15º, né? Por isso que você vê esses anabatistas perseguidos pelos católicos romanos e ortodoxos, porque é assim que eles se tornaram a religião oficial do Império Romano, só podia ser cristão se pertencesse para a Igreja Católica. E se rezasse, meus irmãos, ali no livrinho dos católicos. Mas sabe como é que é, né? Teve um problema em 869, e esse problema levou que dois papas, num dos concílios, o Papa de Constantinopla e o Papa de Roma, num concílio os dois se desentenderam de tal forma que um excomungou o outro. Veja só. Um é líder de metade dos católicos, o outro é líder da outra metade dos católicos. E o que aconteceu em 869? Os dois brigam, esses dois líderes discutem, e eles fazem o quê? Eles automaticamente eles excomungam um ao outro, né? Depois de alguns anos, tá certo? Aconteceu uma outra coisa, né? Em 1054, mais uma confusão do Papa Romano com o Patriarca de Constantinopla, porque os ortodoxos não têm Papa, têm Patriarca, é a mesma coisa, tá? Não muda nada, né? Mas eles têm. Então, em 1054, teve o quê? Teve novamente, meus irmãos, uma excomunhão, né? Eles excomungaram um ao outro, já estava excomungado lá em 869, né? Depois de 200 anos, resolveram se excomungar um ao outro de novo. E você sabe o que é interessante? Esse excomungo aí, ele foi declarado, resolvido em 1965, aí, ó, 5 anos antes de eu nascer, né? O Papa Paulo VI, né, da Igreja Romana, e o Atenágoras, da Igreja Grega, eles fizeram o seguinte, né? Eles removeram esse ato de excomungamento, né, de excomunhão. Decidiram que não estava mais excomungado. Pronto, está decidido, né? Então, você veja só, isso aconteceu em 1054. Para 1965, as duas igrejas ficaram de mal uma com a outra, excomungados, né? Por 900 anos, 900 anos. Uma excomungou a outra e ficou assim. E aí nasceu essas duas igrejas, né? Que são hoje, bem claro, você pode estudar isso, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Na verdade, fala assim, Igreja Apostólica, como é que é? Igreja Católica Apostólica Romana, tá?
que o Papa, hoje, no caso, o Papa, o argentino lá, né, ele é o líder, né, ele é o Papa líder, tá? E, meus irmãos, nós temos o patriarca lá na Igreja Ortodoxa. E, na verdade, tem muitos patriarcas, né? Cada grande corporação dessas igrejas ortodoxas tem um patriarca, mas um deles tem a primazia. Vai ficar a mesma coisa, né? Porque na Igreja Católica tem os cardeais que elegem o Papa, né? E nesse caso aqui você tem os patriarcas que dão a primazia para o patriarca de Constantinopla, né? Ele continua tendo a primazia. Vocês sabem que está tendo essa guerra na Ucrânia aí, né? E ali é tudo ortodoxo. Então eles não se conformam que o patriarca da Rússia e, o, e a igreja ucraniana, ela estava debaixo desse patriarcado da Rússia, eles não se conformam com isso, e eles querem mudar de patriarcado, eles querem estar debaixo de outro patriarcado, né? Mas eles são todos ortodoxos. Mas só para você ver, né, que surgiu então essas dois ramos do catolicismo, para não pensar, né, que só tem um tipo de catolicismo. Por exemplo, quem faz parte da Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Você tem aqui os patriarcas de Constantinopla, Alexandria, que está lá no Egito, né? Antioquia, na Síria, Jerusalém, a Igreja de Chipre, a Igreja da Rússia, a Igreja da Romênia, a Igreja da Iugoslávia, a Igreja da Grécia, a Igreja da Bulgária, a Igreja da Geórgia, a Igreja da Albânia, a Igreja da Finlândia, a Igreja da Tchecoslováquia. Isso são dados de 1990. Então você vê que em muitos e muitos países quem controla é a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Deixa eu explicar para vocês o que significa esse nome, né? Já falei para vocês que católico significa segundo todos. Agora, ortodoxo, orto quer dizer correto. Quando fala assim, ortopedista, é porque ele vai cuidar que o seu pé fica correto, né? Ele vai corrigir. Você quebra um pé, então você vai no orto, que quer dizer correto, pedista, o que cuida do pé, né? Então você quebrar seu pé, você vai lá no ortopedista, ele vai deixar o seu pé certinho, correto. Então, doxo significa doutrina. Quando você fala ortodoxo, você está dizendo doutrina correta. Então, a Igreja Católica Ortodoxa, eles estão dizendo: nós temos a doutrina correta. Nós somos os verdadeiros católicos. Então, os romanos falam que são eles, mas ah, os orientais aqui, né, eles dizem que não, né? Nossa igreja é católica ortodoxa, né? Então se chama Igreja Católica Ortodoxa Grega. Por que grego, né? Aí vai uma outra questão, porque tem a romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, o padre Jerônimo, ele fez uma Bíblia chamada Vulgata. E a Vulgata é uma Bíblia escrita em latim, porque os romanos, você sabe, falam latim, né? E a missa na Igreja Romana era feita em latim, enquanto que nessas igrejas ortodoxas, a missa era feita em língua grega, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, entenderam? Aí você vai poder entender uma outra coisa, né? Na Igreja Católica, por exemplo, o batismo é por aspersão, a pessoa pega e joga, espirra um pouquinho de água na cabeça. Já na Igreja Católica Ortodoxa Grega,
como eles leem o Novo Testamento em grego, né? E a palavra batismo em grego significa imersão, né? É imersão. Até hoje, quando nasce um nenê, eles cometem o erro, a falha de batizar um nenê, tá? O candidato deles está errado, né? Não está reprovado o candidato. Mas a forma de batizar está certa, porque eles mergulham o candidato. Não quer dizer que o batismo deles é certo, viu, gente? Estou falando que a forma de batizar é a correta. Eles mergulham o candidato. Por quê? Porque eles são ortodoxos gregos, né? Então, essas duas igrejas, elas existem aí, você sabe, você sai na esquina aí, você vai ver uma igreja católica apontando para você. Mas se você for num país do leste europeu, ou ali na região da Ásia Menor e tudo mais, você vai ver que tem muito católico ortodoxo. Quando eu fui para Jerusalém, a cidade antiga de Jerusalém, é uma cidadezinha pequenininha, sabe? É uma chácara grande. Mas é uma cidade assim que ela está dividida em quatro. Ela está dividida em quatro fatias, né? É, um quarto dessa fatia pertence para os judeus. Um outro quarto dessa fatia, uma cidade minúscula, tá? Mas um quarto dela pertence para os judeus, onde os judeus têm o muro das lamentações, onde eles têm a sinagoga deles e tal. É um lugarzinho pequenininho lá dentro daquela cidade, não é deles. Tem o portão deles para entrar, aí é uma coisa, né? Depois tem a parte muçulmana, né? Um quarto é muçulmano. Aí ali eles têm mesquita, tem as coisas, tudo deles lá e tal, né? Um quarto é católico ortodoxo, né? E aí, meus irmãos, o outro quarto é católico romano. Olha que é uma cidadezinha minúscula, né? E os católicos romanos odeiam os ortodoxos, que odeiam os muçulmanos, que odeiam os judeus, que os judeus odeiam os muçulmanos e os católicos e os ortodoxos odeiam os católicos, os judeus e os romanos. Ó, vou falar uma coisa para vocês. É, ali é a cidade do ódio. Não é à toa que está escrito na Bíblia: orai pela paz de Israel, porque paz ali ninguém tem, só tem é medo. Ali dá é medo. É tenso, né? Sexta-feira é feriado, porque é dos muçulmanos. Sábado é feriado, porque é dos judeus. Domingo é feriado, porque é dos católicos. Então, a cidade lá só funciona 4 dias por semana, né? E é assim e acabou, né? Não tenta mexer em nada, não tenta invocar com nada, cuidado quando você estiver lá, para ninguém explodir uma bomba na tua cabeça, né? Você vai se sentir feliz se você sair vivo de lá. Agora, meus irmãos, eu queria falar, né, um pouco do crescimento. Como é que a Igreja Católica, apesar de tão errada, como é que ela conseguiu crescer tanto, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Existem algumas etapas, né? Por exemplo, a Igreja Católica Romana, como é que ela cresceu, né? Bom, ela cresceu primeiro, né? Teve o crescimento certinho, porque se a gente considerar que Jerusalém um dia foi uma igreja da Bíblia, e né? Então, tá, eles cresceram certinho, tá? É a etapa apostólica. Então, há muitas igrejas que depois se tornaram, fizeram parte do grupo católico, eram igrejas verdadeiras. Então, o crescimento deles foi verdadeiro, missionário, né? Mas aí teve aquela etapa imperial, né? A etapa de imposição. E aí é cruel, hein? É cruel. Por quê? Porque você toma uma base, por exemplo, que quando um país era dominado, vamos dizer que os romanos venceram os bárbaros. Teve uma briga lá dos romanos e dos vikings, né? E aí os bárbaros lá perderam a guerra.
O que que tinha que fazer? É, todos os derrotados tinham que virar católico. Ou vira católico ou morre. Acabou. Não tinha opção, né? Bom, como eles eram idólatras já, e o catolicismo é cheio de idolatria, né? Eles mudavam só o nome do Deus, né? Chegava lá, isso aqui é Diana, não vai chamar Diana mais não, né? Vamos dar outro nome, vamos chamar de Fátima, e por aí vai, né? Ah, oi, irmão Fátima, né? Mas, desculpa aí. É, mas assim, não, mas cresceram assim, pelo poder da espada. Seja o católico romano, seja o católico ortodoxo. A segunda fase de crescimento deles foi na base da espada mesmo, espada de matar, né? Você quer ver outro exemplo? Outro exemplo é quando eles vieram aqui para as Américas. Ainda que no Brasil a história ainda não é contada direito de quantos índios morreram, mas no México, não é só no México, né? É o México e ali aqueles países da América Central, esses países todos, vocês sabem, ali estavam os maias e outras etnias de índios, né? O que os católicos fizeram? Eles vieram em 1492, e aí, meus irmãos, quando eles chegaram, tinha 25 milhões de índios, índios que não eram católicos. Quando eles, em pouco tempo, tomaram posse de tudo, tinha apenas 2 milhões de índios, eles conseguiram matar 23 milhões de índios, sobraram só 2 milhões de índios, tá? E eles já eram praticamente todos católicos, porque até o índio tinha que ser católico. Aliás, a primeira coisa que eles fizeram aqui no Brasil foi tacar uma cruz. E quando eles tacaram uma cruz ali, chamaram a nossa terra de Santa Cruz, né, em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, né, e eles pegaram, então os índios saíram para ver o que, que era aquilo, né, imediatamente já nem sabia a língua deles, ninguém sabia a língua de ninguém, mas eles já pegavam o índio e já batizavam o índio, escravizavam o índio e batizavam o índio. Agora você vai se chamar José, agora você vai se chamar Gilberto, falava o índio, né? E dependendo do dia, tinha um santo, eles colocavam o nome do índio do dia do santo, entendeu? Isso era uma outra coisa. Então, o crescimento deles se deu assim. Onde é que eles fizeram missões? Para dizer que eles foram lá, evangelizaram, catequizaram. Não, não é assim que funcionou. Em lugar nenhum nas três Américas eles fizeram isso, né? A mesma coisa, a Igreja Ortodoxa, quando eles foram levar, como eles falam, o Evangelho, né? Foram levar o Evangelho na Hungria, na Morávia, né? Na Rússia. O que acontecia lá? O chefão lá dele se convertia, ou virava para a Igreja Católica, ele obrigava todos os seus soldados, todos os seus súditos a serem católicos também. É o que aconteceu na Rússia, né? Na Rússia foi muito simples. Eles foram lá conquistar o coração do czar, né? O czar ordenou e disse: não, aqui agora só tem católico, agora acabou, né? Não pode ter pagão, não pode ter judeu, não pode ter batista, não pode ter nada, aqui agora só vai ter católico. E aí, meus irmãos, você sabe, eles vêm, eles destroem uma geração pela morte, pela espada, mas aí começa a surgir a segunda geração. Vamos dizer que eu mudo para um país e são católicos, né? E aí eles fazem o quê? Bom, se você não se converter ao catolicismo, você vai morrer. Medroso, do jeito que eu sou, né? Eu vou fazer o quê? Vou chegar lá, então tá bom, me converti católico. Já jogo uma água na minha cabeça, pronto, eu já sou um católico, né? Mas eu nem queria ser católico, nada, né? Tá bom. Acontece que o meu filho, ele já nasce católico.
Porque quando ele era bebê, então eu tenho que batizar ele, ele já é um católico. Como eu fui batizado quando nenê e muitas outras pessoas. Ninguém perguntou para mim se eu queria ser católico, mas me jogaram lá e eu fui batizado lá pelo padre e eu me tornei um católico, né? Em algum lugar existe minha certidão de batismo na Igreja Católica. Eu fui batizado lá. Eu não sabia falar, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E provavelmente chorei porque eu não queria que ninguém jogasse água na minha cabeça, né? E me batizaram lá. Então, me fez católico, né? O problema é a segunda geração. É a mesma coisa, meus irmãos, de igreja protestante. Quando um presbiteriano se converte, se ele é adulto, ele se converte de verdade. O filho dele já tem dificuldade, porque ele já nasce na igreja e aí então eles batizam aquela criança, aquele bebê. E ele já cresce presbiteriano, já é um presbiteriano de bebê. Ele não entende que um dia ele tem que entregar a vida dele para Jesus, fazer profissão de fé. São poucos que fazem isso. Então você tem. Como é que a Igreja Católica cresceu tanto desse jeito? Como é que eles chegaram, né? Se juntar os dois catolicismos, ah, não sei, né? Vamos fazer a pesquisa rápida aqui, né? Número de católicos ortodoxos no mundo, tá? Vamos ver se sai uma pesquisa rápida aqui. Tem cerca de 250 milhões de adeptos. 250 milhões. É bastante, viu? Não vai pensar que isso é pouco, não. 250 milhões é bastante gente, né? Ah, números de católico romano no mundo, né? Então você tem aqui, deixa eu ver aqui, 1,2 bilhões. Veja só, mais de 40% estão aqui na América Latina. Então você está vendo, são 1,5 bilhão de católicos no mundo. Se no começo eles colocaram pela força, se no começo eles matavam as pessoas para as pessoas que recusavam ser católicos, segunda geração vai embora. Segunda geração já é deles. Então é por isso que para eles não importa a força. O que importa é o que vai vir pela frente. Os muçulmanos aprenderam com eles isso, né? E deixa eu ver uma outra coisa aqui, né? Números de, de protestantes, né? Protestantes no mundo. Deixa eu ver quanto que tem. Né? 801 milhões. 801 milhões. É bastante, hein? Não é pouco também, não. Né? Tá vendo só? Só nos Estados Unidos tem quase 200 milhões de protestantes, né? Isso aqui é interessante a gente poder estudar também. Então, meus irmãos, isso coloca os cristãos com mais de 2 bilhões, né? São 2 bilhões e 200 milhões de cristãos. Agora, são, pelo menos no nome, né? Então, você vê que a Igreja Católica, ela acaba sendo forte porque, na maioria dos lugares que ela está, ela era ou ainda é a igreja oficial do país. Aqui no Brasil, por exemplo, por muitos e muitos anos, a Igreja Católica foi a igreja oficial. Não podia ter uma igreja evangélica. Era proibido ter uma igreja evangélica. Somente uma igreja conseguiu fazer um templo, que é a Igreja Anglicana. Isso por causa dos ingleses que vinham para construir ferrovia e etc. Mas eles só podiam fazer igreja para inglês, né? Da onde vem esse negócio de inglês ver, tá certo? Então, era uma igreja para inglês, que tinha que pregar geralmente na língua em inglês, tá entendendo? Para que os brasileiros não entendessem nada e eles podiam construir o templo deles, contanto que eles não colocassem uma torre.
não podia fazer um templo no estilo de torre, né? Só a Igreja Católica tinha esse privilégio. Isso explica por que a maioria dos templos evangélicos mais antigos não tem torre, né? E também não tem sino, porque nos Estados Unidos muitas igrejas protestantes têm tanto a torre quanto o sino, né? O sino servia para chamar os crentes para ir para a igreja. Só que legal, né? Bim, 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 né? Aí chamando, os católicos chamam até hoje, né? Se eles não vêm, né, não tem aquela desculpa, eu esqueci, esqueceu não, tá tocando o sino aí, como é que você esqueceu, né? Não pode ter esquecido. Então, aqui no Brasil foi assim, né? E por isso que demorou tanto de chegar o protestantismo no Brasil também. Não vai pensar que não demorou, porque demorou bastante, né? Eu quero mostrar para vocês algumas diferenças dos dois catolicismos, tá? Existe uma diferença, não são iguais, não, né? Por exemplo, a primeira diferença é sobre a infabilidade papal, né? Por quê? Porque a Igreja Católica diz que o Papa, ele nunca erra, ele é uma pessoa perfeita, ele não pode errar. Enquanto o Papa, ele não vai errar nunca, tá certo? A Igreja Ortodoxa não aceita essa doutrina. Ela acredita que os seus patriarcas são homens que erram também, tá certo? Então, há uma diferença aí nesse sentido, né? Outra coisa, a Bíblia e a tradição representa o mesmo valor para a Igreja Ortodoxa, tá bom? É. Agora, a romana, ela considera a tradição mais importante do que a Bíblia. Veja só. Apesar de que vai dar na mesma, né? Mas a Igreja Ortodoxa acredita que a Bíblia e a tradição, elas estão na mesma altura, tá certo? A regra de fé deles é Bíblia e tradição. Na Igreja Católica Romana, primeiro vem a tradição, depois vem a Bíblia, tá certo? Na Igreja Batista, é só a Bíblia, é só a palavra de Deus. Nós não temos nada a ver com tradição, nós temos sim nossas tradições, mas não é nossas tradições que vão dizer o que é certo e o que é errado. O que diz o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus, né? Por isso essas duas igrejas católicas, elas diferem até nisso, né? Depois, né? A Virgem Maria, igual às demais criaturas, foi concebida em estado de pecado original, segundo os ortodoxos. Então, os ortodoxos acreditam que Maria, ela foi concebida num estado de pecado original. Apesar de que eles adoram Maria lá também, não vou esquecer disso, né? Mas para eles Maria virou uma santa, então, só que é diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica que eu falo é a romana, né? Já a Igreja Romana, em 1854, proclamou o dogma da fé da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, irmãos, lá para o ortodoxo, ela é Virgem Maria, né? No caso do romano, ela é Imaculada Conceição. O que isso significa? Imaculado é uma pessoa sem pecado, é uma pessoa que não tem uma mancha, não tem nada. Então, eles proclamaram que a Maria, ela foi concebida sem o pecado, que ela é uma pessoa como Jesus. Nós falamos de Jesus, que ele é sem pecado. Então, eles colocam Maria como sem pecado também, né? Isso na Igreja Católica Romana. Já na Igreja Ortodoxa não é assim, não, né? O sacerdote ortodoxo pode optar em casar ou não casar. Eles podem optar pelo celibato e não casar, como eles podem dizer assim, não, nós queremos casar, não tem problema nenhum.
Lá os padres casam. Geralmente quem não casa lá é o patriarca, mas por opção também. Depois, na Igreja Católica Romana, foi definido que não, né? Os padres não podem casar. Meus irmãos, isso aí envolve dinheiro, um monte de coisa, né? Não compensa a gente perder tempo ficar falando disso, não, tá? A Igreja Ortodoxa só admite ícones nos templos entre e o batismo é por imersão, né? O que isso quer dizer? O que é ícone? É desenho. Eles podem ter quadros dos santos. Eles vão ter quadro com o desenho da Maria, eles vão ter quadro com o desenho de João, de José, de Jesus, né? Então, eles vão ter muitos quadros lá, mas eles não têm ídolos no sentido que tem uma escultura, né? Escultura de gesso, de pedra, escultura de ouro, de prata. Então, eles não admitem isso nos templos, tá? Eles não admitem. Quando houve a guerra lá, aquelas guerras, como é que chama a guerra, né? As cruzadas, teve um padre maluco que visitou Jerusalém, voltou lá para a França, para a Inglaterra, né? E fez a cabeça do rei Leão lá, o rei da França, o rei da Inglaterra, né? E eles pegaram, então, se juntaram os cristãos lá da Europa e foram tomar Jerusalém dos muçulmanos. No meio do caminho, eles pararam em Constantinopla. E eles eram cristãos romanos, né? Eles invadiram a cidade, bateram em bastante gente, mataram bastante gente, invadiram as igrejas ortodoxas e fizeram o quê? Rasgaram, queimaram, quebraram todos os quadros dos ortodoxos. Isso causou uma revolta muito grande, não preciso nem lembrar isso, né? Isso foi uma coisa muito triste. Então, meus irmãos, a Igreja Ortodoxa só admite ícones nos templos, enquanto que a Igreja Romana tem tudo quanto é tipo de ídolo que você imaginar, né? O batismo é imersão. Como eu já falei, já expliquei, não preciso explicar mais, né? Para eles lá, o batismo é imersão, né? Então, eles mergulham os candidatos deles, enquanto que na Igreja Católica Romana é por aspersão. Na Igreja Católica Ortodoxa, não existem as devoções ao Sagrado Coração de Jesus, não tem Corpus Christi, não tem Via Crucis, não tem Rosário, não tem Cristo Rei, não tem Imaculada Conceição, não tem Coração de Maria, entre um monte de coisa. Eles não têm nada disso. Eles, nada disso eles têm, tá? Pastor, então a igreja é boa, né? Não, não cai nessa não, né? Vai pensar, não se engane, tá? Não se engane. Na Igreja Católica Ortodoxa, o chefe principal é chamado de patriarca, e ele deve se submeter à decisão do Santo Sínodo Ecumênico, que compõe todos os patriarcas chefes das igrejas autônomas. Na Igreja Romana, o chefe principal é chamado de Papa, e a ele se submete toda a igreja. A Igreja Católica Ortodoxa segue o ritmo do catolicismo original, compondo-se de diversas igrejas autônomas e nacionais. Exemplo, Igreja da Rússia, Igreja da Armênia, Igreja Cópita, né? Já a Igreja Romana considera-se uma igreja una, sendo ela mãe e não igual a todas as outras igrejas. Fizeram bem os anabatistas de fazer o quê? De sair das duas, né? De não ficar, sair que eu falo é não ter comunhão, né? Nem com uma, nem com outra, né? Fizeram bem de realmente dar esse grito aí, né? De dizer assim, olha, nós não queremos comunhão, então tanto num lugar quanto no outro, seja no Oriente,
seja no Ocidente, né, eles não tinham comunhão com os católicos. Porque no final das contas, meus irmãos, o problema não é o nome que eles carregam. Até o nome é muito bonito, né? O nome. Olha que nome bonito. Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Dos santos dos últimos dias. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. É bonito, né? Eles creem na Bíblia. Eles nem Bíblia têm. São mormons. Mas o nome é bonito, a gente tem que considerar. Eu gosto do nome, né? Que é o nome de Jesus. Muito bem. Igreja Católica Apostólica Romana. É outro nome bonito também, a gente tem que considerar, né? É bonito. Apostólico, né? Veio lá dos apóstolos, né? Igreja Ortodoxa Grega, né? Como é que chama? É isso mesmo, né? Igreja Católica Ortodoxa Grega. Doutrina Correta. Esse é outro nome bonito também. Mas nome, não adianta a pessoa ter um nome bonito. Você sabe que o Marcola, né, que é o chefe do PCC, o nome dele é bonito, né? É Marcos não sei o que lá Camacho. É um nome bonito, né? Então, nome bonito não quer dizer muita coisa. O que que tem por dentro lá? Eles creem na palavra de Deus? Não. Eles praticam as ordenanças de forma correta, o batismo, a ceia do Senhor? Não. Quando não tem problema no candidato, tem problema na forma. Quando não tem problema na forma, tem problema no administrante. Então, é um horror, né? Afora todas as aberrações, tipo que eles acreditam no purgatório, que eles acreditam em santos, em imagens, acreditam. Então, meus irmãos, não é uma, como eu disse no começo, né? Apesar de ter muitos adeptos, apesar de ter 1,4 bilhão de adeptos, não é uma igreja verdadeira. Se seguir a risca, o caminho da salvação que eles ensinam, a pessoa está indo para o inferno. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? É, orar mesmo para Deus, né? Nos livrar aí desse catolicismo como perseguição. Você sabe que é uma coisa que o comunismo faz, ele não é tonto, não, né? O comunismo costuma instaurar uma igreja oficial. E essa igreja oficial não tem problema nenhum de ser católico para eles, como aconteceu lá na Rússia. A Rússia tem a igreja oficial deles, que é a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Eles têm lá, né? E sabe por que que vieram tantos batistas lá da Rússia, aqui em Nova Odessa, aqui em Ubici, né, em Santa Catarina, aqui em Varpa, no estado de São Paulo? Sabe por que que eles vieram? Porque eles foram perseguidos até a morte. Por quem? Por católicos ortodoxos gregos lá da Rússia. Eles matavam mesmo. Então, nós estamos falando de coisas de 100 anos atrás. Esse ano vai fazer 100 anos. A migração dos letos aqui em Varpa vai fazer 100 anos. Agora, está fazendo 100 anos, né? Ou seja, ou você é católico ou você morre, né? Se você estiver num país comunista, é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você tem que estar orando já pelo seu país. Você já tem que estar orando pelo Brasil. E nós vamos ter eleições aí em novembro, né? Novembro. Está para chegar aí a nossa eleição. E a gente tem que orar muito, né? Para Deus, Ele ter misericórdia do nosso país. A Argentina hoje é comunista. A Venezuela hoje é comunista. A Colômbia já virou de lado. Está se tornando um país comunista. Olha só, né?
E o que que o comunismo faz? Onde é que ele deu certo? As pessoas vivem de forma miserável lá na Rússia. Na Coreia do Norte vive de forma miserável. Aqui na Venezuela, então, nem se fale. Olha, irmãos, por 50 anos, a Venezuela foi o país mais rico que existiu nas Américas por 50 anos. A Venezuela. Ela passou de primeira mais rica para se tornar o país mais pobre e miserável. Sabe quando? É uma coisa que você pode pesquisar isso aí. Quando o Maduro se tornou, Maduro não, quando o Hugo Chávez se tornou presidente e levou o país a uma completa miséria, e eles são o que eles são hoje, tendo que fugir para todo lado. Mas você sabia que lá tem igreja católica também? Por quê? Porque eles são como camaleão, né? Eles vão virando de lado. Quando teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o catolicismo ele ficou neutro, né? No sentido que os padres, os papas, os bispos, trabalhavam para os dois lados, mandando informação para os dois lados. É um caso horroroso. Então, meus irmãos, na semana que vem, nós vamos estar terminando a nossa aula. Vai ser nossa última aula, não acabei ainda. E eu queria só falar para vocês a origem das igrejas evangélicas, tá? Pelo menos de algumas delas. E aí nós vamos estar encerrando nosso estudo sobre a origem das igrejas, tá bom? Então, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, né? Alguém tem alguma pergunta? Ok. Então, nós não temos nenhuma pergunta, né? Não tem pergunta, pastor, mas eu queria comentar que aqui na escolinha bíblica aqui, nossa, eu tenho É. alunos da presbiteriana e tenho alunos que são ex-católicos. E eles andaram comentando sobre o batismo de criança, e aí eu achei interessante que um deles pegou e comentou assim, tia, hoje eu vejo que a Igreja Católica é muito teatral, ele falou. Tudo é muito teatro. Eu achei engraçado ele falando, e ele falou assim que hoje em dia a avó dele até briga com ele, porque a avó é muito católica, né? E ele fala, vó, essas imagens aí, ó, nunca vão te responder. Não tem boca, não tem ouvido, e a avó fica brava. Eu falei, vai chegar o ponto que eu vou acabar proibindo ele de ir na igreja. Falei pra ele, cuidado, Matheus, vai devagar. Eu falei, A ainda bem que criança, estão indo no caminho certo. a criança fala mesmo, Aline, mas isso é uma vitória aí desse trabalho seu, sabe? É uma vitória que vem de Jesus mesmo, né? Por isso que é bom trabalhar com criança, né? A gente trabalha com criança, a gente tem futuro, né? E você está ensinando certinho desde o começo, pronto. Daqui a pouco você tem aí uns batistinha para cuidar. Se Deus quiser, quero ver meus frutos. Os frutos de Deus, se Deus quiser. Vai ter sim, Deus vai dar essa benção sim, né? Mas alguém tem alguma palavra, alguma coisa? Pode falar. Não tem? Todo mundo com sono aí? Pessoal, então semana que vem nós vamos para a nossa última aula, tá? Um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. E vamos nessa semana aí, né? Chegando as férias aí, tá todo mundo cansado e tal. Mas Deus vai abençoar, tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite.